Nós estamos vivendo em um tempo em que muitas pessoas estão se levantando para defender uma fé hebraica, dizendo que o nome de Deus e o nome de Jesus só podem ser pronunciados em sua língua raiz. Será que se eu falar Deus, assim, do jeito que eu falei agora, em português, e falar Jesus, eu estou cometendo um pecado contra Deus? Será que se eu falar Jesus, em português, eu vou perder a minha salvação? E esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso. E de uma maneira muito respeitosa, eu quero dizer para você que se você não gosta de estudar a palavra de Deus, provavelmente esse vídeo aqui vai ficar um pouco enfadado. Mas se você está disposto a se alimentar com um alimento sólido, pega a sua Bíblia, senta aí na cadeira e aproveite as riquezas da revelação da palavra de Deus. E eu confesso, não vem de mim essa revelação, ela está na própria palavra. Então, se você se esmerar a conhecer essa verdade, Deus ele fará grandes coisas dentro do teu coração. Vamos lá. Eu sempre me perguntei por que muitas cartas do apóstolo Paulo estão escritas para rebater as religiões judaicas da época dele. E eu sempre me perguntei porque ele sempre fala contra a ritos judaicos e a mistura do cristianismo verdadeiro com as religiões do povo dele, do povo de Israel. E agora, vivendo neste tempo que nós estamos, eu consigo exatamente entender a maravilhosa, multiforme graça de Deus, que nos mostra que muitas crenças misturadas com o cristianismo estão surgindo em nosso tempo. E um dia eu parei para assistir uma exposição bíblica de um rapaz que estava expondo a palavra de Deus aqui na plataforma. E aí no início da exposição ele faz uma oração muito bonita, e no final ele diz, em nome de Yeshua. Eu acho que até errei a pronúncia. E em todo o tempo de sua explicação, ele evitava de falar o nome Deus em português, ou ele falava Altíssimo, ou usava algum termo em hebraico, e também evitava de falar o nome de Jesus em português, como nós conhecemos. E aí eu comecei a avaliar algumas mensagens que estão sendo pregadas. Muitas pessoas acreditando que para santificar o nome de Deus, eu preciso falar em hebraico o nome de Deus. Outras pessoas dizem que se eu falar o nome Deus e falar o nome Jesus, eu estou blasfemando porque são nomes pagãos. Será que é dessa forma mesmo? Vamos estudar a palavra de Deus e saber se era o plano de Deus judaizar todo mundo e transformar todas as pessoas em religiosos de uma crença apenas judaica. Gênesis registra o início do plano de Deus. A partir de um homem chamado Abraão, Deus diz, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Existe uma bênção outorgada por Deus a partir de Abraão para todas as famílias da terra. E essa bênção vai de Isaac e se estende a Jacó, o neto de Abraão. Jacó, no final de sua vida, ele está no seu leito, ali já enfermo. José, que era governador do Egito, você conhece a história, leva os seus 2 filhos para Jacó abençoar. E era muito comum esse costume dos patriarcas da família abençoar os filhos mais novos. Abençoar o primogênito e toda a descendência. E ali, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, Jacó troca as mãos, dando a bênção maior para o caçula Efraim e dando a bênção menor para o primogênito, que seria Manassés. José diz, não, meu pai, está errado, não é dessa maneira. E Jacó, inspirado pelo Espírito Santo, diz, não, filho, eu sei o que eu estou fazendo. Isso está registrado em Gênesis capítulo 48. Olha o que diz o versículo 19.
Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Aqui, Jacó está explicando para José: eu estou abençoando o menor com a bênção maior, porque ele será uma multidão de nações. E aqui as palavras multidão de nações no hebraico significa a totalidade dos não-judeus, ou a plenitude dos gentios. E o apóstolo Paulo vai falar sobre a plenitude dos gentios. Então, aqui nós vemos o início do plano de Deus, não para uma religião judaica, mas para uma religião com todas as nações da terra. Eu não estou minimizando a importância de Israel e do povo judeu. Aliás, eu amo a cultura judaica, mas nós não podemos estabelecer uma religião judaica com ritos antigos, pensando que a graça de Deus se limita àquilo que foi escrito na lei entre os judeus. Vamos continuar vendo isso. Então, Jacó abençoa Efraim com a bênção maior e Manassés com a bênção menor. Dois povos sairiam ali do povo judeu. E olha só, as bênçãos para os não-judeus continuam através dos profetas do Senhor. E olha que diz Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31. Diz assim: eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os houver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos teus pecados jamais me lembrarei. E o tempo vai passando e as gerações vão avançando. E nós chegamos no tempo do Reino Unido. A nação de Israel se mostra insatisfeita com os juízes que estavam na liderança da nação. E eles pedem um rei. E Deus levanta o rei Saul. E Saul reina por 40 anos. Depois, seu sucessor, o rei Davi, também reina por 40 anos. E assim, ele entrega o seu trono para o reinado do rei Salomão por mais 40 anos. E o rei Salomão, ele começa o seu reinado de uma maneira muito correta, buscando a presença de Deus. Mas com o passar dos anos, ele se envolve com mulheres pagãs que tinham costumes que eram totalmente contrários à vontade de Deus. E aqui no reinado de Salomão, começa o declínio da nação de Israel. Salomão entrega o seu reinado para o seu filho Roboão, e por causa do desvio de Salomão e da inflexibilidade do rei Roboão, a nação de Israel é quebrada no meio. Existe uma divisão no reino de Israel, vindo 2 tribos para o reino do sul e 10 tribos para o reino do norte. O reino do sul, que é da linhagem de Davi, pois Deus tinha prometido a Davi, jamais faltará sucessor em seu trono, por amor de ti, Davi. Esse reino do sul sempre teve um sucessor da linhagem de Davi. E as tribos de Benjamim e Judá ficaram aqui representando o reino do sul. As outras 10 tribos que ficaram no reino do norte foi assumida por um homem chamado Jeroboão. Jeroboão começou a reinar sobre as 10 tribos. E o curioso é que Jeroboão, ele era um efraimita da descendência de Efraim. E aqui começa a se cumprir a profecia de Jacó lá sobre o seu neto Efraim. Deus, ele confirma o seu plano através de um homem chamado Jeroboão no reino do norte sobre as 10 tribos. Então temos aqui o reino do sul com Benjamim e Judá e as outras 10 tribos no reino do norte que Jeroboão reinou
na capital Samaria. E mais uma vez as gerações se passam e houve ali muitas batalhas entre Judá, o reino do sul, e a casa de Israel, que é o reino do norte. Então você vai encontrar em alguns termos na Bíblia falando sobre a casa de Judá e a casa de Israel. Muitas das vezes a casa de Israel se referindo apenas às 10 tribos, que é o reino do norte. No reino do sul nós tivemos muitos reis que andaram com Deus, e alguns que não andaram com Deus também, se desviando dos caminhos do Senhor. No reino do norte, todos os reis que assumiram o reino do norte foram reis que não cumpriram a palavra de Deus. Inclusive você vai encontrar o termo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. O reino do norte foi considerado um desvio total da palavra de Deus, ao ponto do próprio Deus dizer que rejeitara o reino do norte, porque eles se desviaram totalmente da palavra de Deus. E aí nós vemos que o reino do norte sofreu um grande ataque da Assíria, e ali eles sofreram no cativeiro assírio, formando então o povo samaritano, que era uma mistura do povo judeu com os povos da Assíria e de outras nações. E aqui, no Reino do Sul, o reino de Judá, ele sofreu com o cativeiro babilônico. E ali a nação se dispersa, porque a Babilônia tinha uma outra maneira de governar os povos. Então, nós vemos que os dois reinos se desenrolaram de uma maneira diferente. Mas compreenda, o cativeiro do reino do norte contribuiu para o crescimento do povo gentil. O reino de Judá manteve a linhagem de Davi, como Deus tinha prometido a Davi. Você vai encontrar em alguns profetas do Antigo Testamento o termo casa de Israel para falar dos dois povos unidos, que assim seria o Israel de Deus, sem divisão nenhuma, como até o próprio apóstolo Paulo diz. Mas antes, você abre ali o Evangelho de João, João no capítulo 1, e no versículo 11, você vai ouvir o evangelista dizendo: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Agora, já não existe mais povo judeu ou povo samaritano. Não existe mais povo judeu e gentios. Agora existe o Israel de Deus. Jesus Cristo veio para colocar um ponto final nessa divisão. Jesus Cristo é a pedra angular para ratificar o plano maravilhoso de Deus para a salvação dos gentios e para a união de todos os povos. Ao ponto de o apóstolo Paulo dizer que judeus e gentios são um só povo. Olha só, Efésios capítulo 2, no versículo 11 diz: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo ela a inimizade. Então nós vemos aqui que judeus e gentios são um só povo. Nos custa acreditar que todo esse plano maravilhoso de Deus é para que os povos aprendessem a ser um povo hebraico, um povo judeu. Você não concorda comigo que isso seria diminuir a multiforme graça de Deus? Minimizar, pensar que o próprio Deus se colocaria dentro de uma cultura inspirada por ele sim, mas meramente humana?
Será que Deus, ele, com todo esse plano que eu resumi, ele transformaria, a ideia de Deus é transformar todos os povos em povos com cultura judaica? Talvez precisamos aí meditar nisso. Mas será que se eu falar a palavra Deus e a palavra Jesus, no português, por exemplo, eu estou profanando o nome do Senhor ou o nome do Messias? Será que se eu não usar o nome Deus e o nome Jesus em hebraico, eu me torno um profanador do nome santo do Senhor? Na realidade, se você ler Levítico capítulo 22, a partir do versículo 31, e Ezequiel 36, a partir do versículo 17, você vai notar que o que faz você profanar o nome do Senhor é desrespeitar a palavra de Deus diante dos não crentes. Você estará profanando o nome do Senhor quando você dá mau testemunho na faculdade. Se você é um crente, um cristão declarado, e você dá um mau testemunho, comete pecados, difama, dá mau testemunho como cristão, você estará profanando o nome do Senhor por desrespeitar, por descumprir a palavra de Deus. E não por estar falando em hebraico, na língua original. Então nós vemos que a soberania de Deus, ela não se prende em um só idioma. Vou repetir, tudo o que foi feito entre o povo judeu é extremamente importante para a história da humanidade. Deus se revelou ao judeu primeiro, mas o Senhor ele não se prende na língua hebraica, não se prende ao judaísmo. Nós precisamos enxergar, queridos, a soberania de Deus na própria linguagem. E nós vemos também a soberania de Deus na transliteração. Você sabe o que é transliteração? Transliteração é a substituição de uma palavra para outro idioma. Transliteração é a tradução de uma palavra do português, por exemplo, para o inglês. E nós temos muitas transliterações na própria palavra. Por exemplo, na época de Jesus, o idioma que predominava era o grego. Por mais que os judeus falassem o hebraico, existiam muitos árabes e muitos gregos naquela época. Existiam também os romanos que falavam o latim. Então ocorriam muitas transliterações, muitas traduções. E na realidade, se você avaliar os 4 evangelhos, nós percebemos que Mateus foi escrito para o judeu, nós percebemos que Marcos foi escrito para o romano, nós percebemos que Lucas foi escrito para o grego, ou para os gentios que falavam grego, e João foi escrito para a igreja, para o restante do mundo. Então nós vemos a transliteração, a graça de Deus dentro da transliteração. Vamos citar aqui alguns exemplos de transliteração. Olha lá, Mateus capítulo 1, versículo 23 diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. Emanuel do hebraico, eles traduzem para o grego Deus conosco. Outro exemplo, Marcos capítulo 3, versículo 17 diz: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Boanerges, hebraico, filhos do trovão para o grego. Outro exemplo, Marcos capítulo 5, no versículo 41. Diz assim: tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Mais um exemplo aí. Marcos 7,34. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. E João, capítulo 9, versículo 7, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer, enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando, ou voltou vendo. João 19,13. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento. Em hebraico, o nome é Gabatá. E ainda tem o apóstolo Paulo, olha só, Romanos capítulo 8, versículo 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba,
Pai. Aqui o apóstolo Paulo traduzindo a palavra Abba, que é aramaico, para o grego, Abba, Pai. Então nós vemos a soberania de Deus na transliteração. E o que você me diria do agir do Espírito Santo? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Vai dizer que 120 pessoas estavam orando, esperando a promessa do derramar do Espírito Santo. E de repente aquele lugar é tomado por um vento impetuoso. Eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas espirituais. E o texto vai dizer que eles também falam em outras línguas. Como por exemplo aqui, nós podemos aqui, oram, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu grande multidão, que se possuía com perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. O Espírito Santo desce sobre aquelas 120 pessoas e ele usa outros idiomas para falar as maravilhas de Deus. Em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Então, queridos, nós vemos a graça de Deus na transliteração. Essa história de falar o nome de Jesus ou falar o nome de Deus em uma outra língua não te faz um descrente. Você pode falar Jesus, Deus, na língua que você quiser. Desde que você seja um praticante da palavra de Deus. Então, aquele que mora na Espanha vai falar Jesus. Aquele que fala o inglês vai falar Jesus. Aquele que fala o português vai falar Jesus. E assim, a multiforme graça de Deus vai agir nos corações de todos aqueles que confessarem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo em qualquer idioma. Deus escolheu Israel e nós devemos amar e respeitar aquela nação. Mas o nosso Deus é o Deus de todas as nações e é o Deus de todos aqueles que confessarem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 14, no versículo 11 vai dizer: Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua, idioma, confessará a Deus. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9. Porque também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima, que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confessará, todo idioma, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. O que você precisa entender é que não existe um idioma especial. Não existe diferença do Brasil para Israel. Na realidade, alguns textos vão dizer que Israel sofreu e sofrerá mais juízo, porque os oráculos de Deus vieram deles. Então tome bastante cuidado com esses ensinamentos que colocam ritos judaicos, carregando a Arca da Aliança, aquele que fazem questão de estola sacerdotal, algumas igrejas que se dizem evangélicas que o pregador usa kippá. Você pode usar essas coisas, mas isso não pode fazer parte da liturgia e nem dos ensinamentos da igreja. Então, saiba que Deus é o Deus de todas as nações. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que bom que você ficou até o final do vídeo. Se você acompanhou até agora, significa que você ama a palavra de Deus. E eu espero que essa mensagem fique no seu coração. Deixe o seu like no vídeo.
para que este vídeo seja aí ranqueado na plataforma. Eu sei que o canal é pequenininho ainda, mas Deus é que dá o crescimento, né? Então deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com pelo menos mais uma pessoa, para que a palavra de Deus chegue a muitos corações. Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até aqui e que Deus abençoe a sua semana.